Nesse vídeo nós vamos estudar a história de John, relato de um habitante do umbral nebuloso, retorna ao plano espiritual como um suicida inconsciente, relato que faz parte do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, pelo espírito de Caibar Schutel, pelas mãos de Abel e Adriana Glasser. Quando nasci, meu pai deve ter olhado para o meu rosto e preconizado: eis-me aqui um lindo homem. Mas isso foi somente uma suposição. Fui o primogênito de mais 3 irmãos. Desde pequeno, não importa o que falavam, eu me achava muito bonito e singular. Tive um irmão e 2 irmãs, e acredito que eles foram normais. De minha parte, sonhava alto, que ia ser artista, o mais belo, o mais cultuado. Crescíamos em família de classe média americana e tínhamos de desempenhar o papel de todo filho, que é acompanhar seus pais em encontros, feiras, missas e eventos, etc. Eu odiava fazer isso porque nunca me julguei à altura desse povinho. Nem preciso descrever-me. Basta imaginar o mais belo artista do cinema. Era eu. Nem um pingo de modéstia conseguia desviar-me do meu objetivo, que era atingir a glória do palco do sucesso. Meu pai, homem bronco, deu-me muitas surras. Acho que não me matou por interferência de minha mãe, uma mulher boa, mas tosca. Coitada. Os meus irmãos desprezavam-me porque eu os qualificava como comuns e desinteressantes. Então logo pude partir para a cidade grande. Naquele lugar, com todas as economias que tinha na vida, aluguei um quartinho na periferia. Comecei a me apresentar em vários lugares, pois queria um papel no teatro. Um determinado dia fiz uma apresentação no palco de fazer inveja a qualquer concorrente. Estava cotado para o papel principal e isso me realizava. Feliz eu estava. Os risos na plateia e nos bastidores eram todos meus. Entretanto, no final daquela tarde de glória fui chamado pelo diretor-geral. Ele me recebeu em seu escritório privativo e elogiou muito a minha performance. Senti-me orgulhoso. Achei que era isso. Ele falou, eu também comentei e pronto. Mas não foi desse modo tão simples. O diretor principiou um diálogo de atitude incomum, começando pelo meu nascimento. Entusiasmado, passei-lhe tudo o que sabia. Ele perguntou, inclusive, se eu alguma vez havia matado um passarinho. Disse-lhe que não, jamais faria isso. Ele riu-se e contou que já matou vários animais. Depois, questionou se isso me incomodava. Tentei ser diplomata e respondi que cada um é cada um. Ele gargalhou, colocando-me em posição desesperadora. Fiquei estático, olhando para aqueles grandes olhos experientes. Disse-me, ele, que eu deveria despir-me. Imaginei que seria despir-me dos meus preconceitos, mas não. Era literal. Pensei por alguns segundos e não deixei de atender. Fiquei nu. Ele me avaliou e disse simplesmente: aprovado por enquanto. Quando eu precisar, você virá a mim. Eu aqueci com a cabeça. O restante foi colocar as roupas e sair dali. Mas sabia ter selado o meu destino. Esse, então, é o relato de John, um artista norte-americano. Agora vamos saber como foi a sua última experiência no plano material. John era um bom rapaz, embora egoísta.
O seu materialismo evidenciou-se a partir do instante em que trocou tudo pelo sucesso do palco das estrelas, enaltecendo a sua beleza física. A partir daí, imergiu numa vida de ilusões materialistas, misturando sucesso nos palcos com sexo pago, uso de drogas e amizades interesseiras. Teve um início de velhice solitário, mas desencarnou mais cedo do que deveria, pois abusou da saúde, foi um suicida inconsciente. Esse então é o terceiro relato do item Suicidas Inconscientes, a história de John. Vamos lembrar. Os relatos que estão neste livro e que estamos estudando não vêm de um país único e específico. Vêm de vários espalhados pelo globo. Por exemplo, estudamos a história de Charlotte, que ela veio da França. A história de Emily, que foi uma inglesa. E Richard, por exemplo, foi um alemão. E agora, John, que vai reencarnar numa família nos Estados Unidos, numa cidade pequena, uma família de classe média. Pergunto, por que John nasceu naquela família específica e numa cidade pequena? Ele nasceu numa cidade pequena porque era uma maneira de combater a megalomania que ele trazia dentro dele. Megalomania. John era um megalomaníaco. Os megalomaníacos querem tudo muito. Então, um carro não tem que ser um carro, tem que ser aquelas picapes gigantescas. Se puder colocar aquelas rodas, as maiores rodas, aro, não sei nem que número, que eu não entendo disso, o som tem que ser o mais estridente. Megalomania. A casa, moram 2, 3, 4, 5, mas tem 40 quartos. 20 banheiros, sei lá. Megalomania. Então tudo tem que ser grande. O mínimo, o básico não serve para esse tipo de pessoa. Então, e aí, você vai nascer numa cidade pequena. Para adaptar o teu íntimo àquilo. Você só vai ter isso. Para ajustar o teu íntimo. Ajustar o íntimo. Então, por isso que ele nasce numa cidade pequena. Por isso que muitas pessoas nascem em cidades pequenas, outras em cidades grandes. Para reajustes também em relação ao todo. Isso é importante que a gente entenda. É muito importante. Quantas pessoas não moram em cidades pequenas e ficam assim? Se eu morasse numa cidade grande, tudo seria diferente. Ah, como eu queria morar na capital. Ah, como eu queria morar na cidade X. Porque tem esse desejo interno de querer morar em algo grande. Não. É um reajuste para entender que o local pequeno atende e tem que se adaptar ali para o futuro. Então nós nascemos em cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, cidades praianas, litorâneas, cidades de interior, na montanha, no campo, na área urbana, para que a gente vá se adaptando a todos esses meios. Todos esses meios. E buscar um entendimento. O que aquele local me oferece? É ali a minha zona de trabalho. Não, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui. Claro, isso é possível. Claro, livre-arbítrio, vai. Quantos não saem da cidade pequena em busca do sonho, da arte, da televisão, do cinema, da música e não dá em nada? Por que não dá em nada? Por quê? Porque não está escrito nas estrelas. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque o local onde está é onde deve ficar.
entender o que se passa, fazer um reajuste, a reforma íntima no local. É ali a zona de trabalho. E não ficar nesse vai e vem. Então, aonde você está, repense. Repense se é realmente válido buscar as fugas para as cidades XYZ. Porque, em geral, muitas vezes é fuga. Não, eu vou morar nos Estados Unidos. Não, eu quero morar na França. Qual é o motivo? Se você nasceu no Brasil, algum motivo tem. Se você nasceu numa cidade pequena, algum motivo tem. Algum motivo tem para você estar ali. Então entenda isso. Entenda isso. Porque se eu nasci no Brasil e eu, fujo do Brasil, pode ser que eu não tenha nem mais possibilidade de reencarnar no Brasil. Porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Aí eu posso ser levado para outro local. E aí vai ser pior. Ou então, na próxima experiência, eu vou ser colocado de novo no Brasil. Até eu aprender que ali é o meu lugar. Minha zona de trabalho. Naquele local. Então, o primeiro cuidado é esse. Que John não teve. Ele queria de qualquer maneira sair dali. Não entendeu que aquilo era um reajuste para a megalomania dele. Segundo ponto, por que nasceu naquela outra família? Aquela família norte-americana, digo? Porque eles tinham reajustes a serem feitos entre eles. Ajustes, acertos. Entre todos, não sei, mas tenho certeza entre o pai e John. John precisava se acertar com o pai e o pai com John. Não aconteceu. Não houve o ajuste. O que John falou do pai? Para John, o pai era um homem bronco. Bronco. Bronco é bruto, grosseiro, difícil. A mãe, mulher boa, mas tosca. Tosca. Então o pai era bruto, bronco, a mãe tosca. E aos olhos de John, ele já era aprumado, ele já era refinado e os outros não. Ah, não. Mas eu tenho o brilho. Egoísmo, narcisismo, egocêntrico. Eu sou mais belo. Eu sou mais forte, eu sou mais bonito. Eu não sou como eles. Não, eu sou melhor. Eu sou melhor. E eles são normais, mas eu sou mais. Então eles colocavam assim. O pai dava surras no cara, no John. Dava surras. Chegando ao ponto dele achar que ele poderia até ter sido morto pelo pai. Tamanha era a brutalidade. Por que um pai espanca um filho? Porque eles não se acertam. Por quê? Talvez o pai não aceite o filho. Talvez o filho não aceite o pai. Quando não há aceitação, não há acerto. Eu só consigo me acertar com alguém quando eu aceito o outro. Aí eu me acerto. Se não, não adianta. Eles vão sempre bater de frente. A gente vê isso no mundo selvagem, né? O macho alfa, ele domina uma área. E aí o outro macho vai brigar. Eles não se aceitam. E é briga. Até ou um dos dois morrer ou algum dos dois desistir. E foi o que John fez, desistiu. Foi embora. John não procurou o reajuste com a família, o entendimento, a fraternidade, o perdão. O pai, eu não sei. Talvez também não tenha procurado. Talvez não tenha procurado. Mas John foi embora. Porque ele queria o quê? O estrelato. Ele queria
suprir o que estava dentro dele, que era essa solicitação da vaidade, do egoísmo. Eu preciso ser idolatrado. Porque ele era um artista. E afinal de contas, os artistas são melhores do que os normais. Não é isso que a gente vê? Eu sou artista. Então, eu sou artista, eu tenho o direito de fazer um monte de coisas, de pensar um monte de coisas, de falar um monte de coisas, porque eu sou artista. Poucos artistas se colocam junto ao povo. A maioria se coloca acima. Sempre acima. Porque eles são melhores. É assim que eles pensam. A gente sabe disso. E infelizmente, o que é um erro? O que é um erro? E aí ele vai. E na cidade grande ele vai se virar. A família fica para trás. Lembrando que ele entra na velhice solitário. Ele começou o processo da velhice, mas desencarnou antes do tempo. Ele não cumpriu toda a sua etapa no plano físico, todo o seu plano reencarnatório. Não, ele retornou antes. E ele estava naquele período antes de desencarnar solitário. E por que que ele ficou solitário? Porque ele plantou isso na sua caminhada. A solidão, ela pode acontecer? Pode. Mas existem muitas pessoas que vão plantando e buscando a solidão. Não é um acontecimento ali pelo desencarne de algum parceiro, alguma parceira. Não, de um filho, de uma filha, não. É porque aquela pessoa foi buscando a solidão pelas suas atitudes. E aí não tem jeito, ela chega. Ela chega. E lá na cidade grande ele vai buscar o quê? O seu desejo. E não é errado buscar os desejos objetivos que a gente tem dentro da gente. Não é errado. Mas a custo do quê? O meu sucesso tem qual preço? Qual é o custo disso? O que irá me custar chegar aonde eu quero chegar? Tem que pesar isso, porque às vezes não vale a pena. Porque a vida é feita de escolhas. Talvez eu não deva ir ali. Se John, com seu talento artístico, ficasse onde ele tivesse ficado, se reajustado com a família, aprimorado o seu íntimo nos relacionamentos, mudado quem ele era, ele não perderia nada da arte. Muito pelo contrário. Ele só melhoraria. Só melhoraria. E poderia retornar no futuro com esse processo de débito reajustado para ter um outro processo muito mais grandioso. Não vou me reajustar e quero isso, como uma criança birrenta. Quero isso, vou atrás disso. E ele foi. E no meio artístico, a gente lê e fica sabendo que ali é muito complicado. Existe muita dependência das drogas, do álcool, dos vícios, do sexo. Não é novidade para ninguém que o meio artístico ele pauta a sua rotina, a sua maneira de ser por isso, pelos vícios. E aí? E aí que ele vai encontrar pessoas na sua caminhada que irão lhe oferecer muitas coisas, que irão lhe assediar muitas vezes, que o meio artístico é assim. E aí a gente tem aqui o relato. Como é que isso acaba? Sexo pago, uso de drogas, amizades interesseiras. Trocou tudo pelo sucesso no palco das estrelas. Eu faço de tudo para fazer sucesso. O que eu preciso fazer?
Vem aqui. Se você fizer isso, eu vou te colocar ali. Ah, eu faço. Sem pudor. E vai. Porque, no caso do relato do John, o diretor geralzão falou, vem cá, você é meu. E ele aceitou. Porque ele queria ser a estrela. A vaidade acima da precaução, da ação correta, não sou seu. Não, ele abriu total as portas de sua vida para entrar qualquer um de qualquer jeito, desde que aquilo lhe rendesse as luzes do palco. Essa é a realidade. Ele conseguiu atingir o objetivo a que custo? O que custou para o John atingir aquele objetivo? O retorno à pátria espiritual, como um suicida inconsciente, o despertar em uma região umbralina, não se ajustou com a família, abandonou aquilo que precisava trabalhar, que era ali o terreno, o campo de seu trabalho, ele abandonou, ele fugiu, ele virou as costas. Isso tudo é um preço que ele vai pagar. Adquiriu chagas de vícios, de desejos, de atitudes marcadas na sua história espiritual e em seu perispírito. Ou seja, ele retorna ao plano espiritual como um devedor, em situação muito difícil. Muito difícil. Porque ele vai ter que retornar naquela família. O pai bronco estará novamente no futuro junto dele, para que os dois se ajustem. Os irmãos eu não sei. O pai eu tenho certeza absoluta. Eles estarão juntos no futuro. John e o pai bronco. Vale a pena postergar algo que a gente precisa acertar agora para sofrer de novo lá no futuro? Porque ele sofreu. Ele sofreu. São escolhas. Vale a pena eu querer algo que vai me destruir e me trazer situações muito difíceis no futuro? É melhor eu não querer isso. Deixa esse objetivo para lá. Não, isso eu não vou entrar por aí. É a megalomania. O desejo de ter algo que não vai ter, que é impossível. Não, mas eu quero ter. E aí, move montanhas, destrói uma série de situações positivas só para atingir um objetivo de vaidade, de orgulho, de presunção. A queda é muito grande. A queda é muito grande. E ele foi ao longo do tempo destruindo o seu corpo, até chegar um tempo que o corpo fala, não aguento mais, acabou. Fim. Não tem mais o que fazer. E aí é o fim, é a morte do corpo físico. Morte de John. Vale a pena eu querer ser mais do que a realidade pode me oferecer? Vale a pena? Vale a pena eu desperdiçar saúde em busca de objetivos que vão me trazer problemas, dificuldades, dores de cabeça, insônias? Vou ter que fazer coisas, trabalhos nos quais irão me degradar como um ser humano, física e espiritualmente. Vale a pena? Vale a pena? Existem pessoas que fazem tráfico de drogas para ostentar, pessoas que fazem prostituição para ter um tipo de vida, para demonstrar para a sociedade, para de alguma maneira, satisfação própria. Vale a pena isso? São perguntas. A gente sabe a resposta. A resposta a gente sabe, mas não precisa nem falar. A
resposta não precisa falar, porque a gente sabe. Cuidado com os nossos objetivos, nossos desejos são importantes, claro. Ter um objetivo, desejar, ter algo, sem nenhum problema. Mas a gente precisa saber o nosso tamanho, o tamanho do nosso passo. Entender aonde nós estamos e onde nós estamos, existe a necessidade do reajuste. Reajuste. Não adianta nós fugirmos das nossas responsabilidades. Não adianta fugir do reajuste. Eu fujo hoje, amanhã a lei me pega e coloca no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Eu tento me afastar, a lei me traz de volta. Enquanto não houver o reajuste, não adianta fugir. A fuga é uma ilusão. É uma ilusão tola e infantil. O importante é que nós enfrentemos agora, porque acabou, reajustou, quebrou a corrente, acabou, estamos livres. Olha que maravilha, porque a lei de Deus é justa. E a gente caminha solto, leve, porque não tem mais aquele peso aqui nas costas, daquele reajuste difícil. John vai ter que reajustar com o pai, com a família, provavelmente. Ele fugiu. Vai ter que se reajustar com ele mesmo, abandonando a vaidade, a egolatria que ele carrega dentro dele, que não é dessa última experiência, é das múltiplas. Ele já trazia isso dentro dele. Por isso que ele foi colocado naquela família dura, difícil, numa cidade pequena, para que houvesse o atrito e ele mudasse. E também mudasse os outros. A lei é justa, sábia. Não adianta fugir. Mas ele não fez nenhuma nem outra coisa. E fez exatamente o que não deveria, que é fugir. Se entregar às inclinações e tendências que ele trazia dentro dele. Aí a tragédia anunciada, aí não tem jeito. Aí, ao invés dele conquistar, ele vai perder. Porque às vezes nós olhamos aqueles que estão sobre os holofotes dos palcos e a gente pensa, esse sim se deu bem. Essa é uma vida boa, não é? Não. Porque esse é um olhar muito míope, muito apequenado da vida, olhando só o que é imediato, o imediatismo, olhando só aquele momento. Dali existem desdobramentos nos quais nós não enxergamos. Ou vamos nos iludir que o amanhã vai ser de flores sem que hoje a gente plante as flores. Não. O amanhã é consequência do hoje. E aí como é que a gente faz? Se hoje a gente não planta flor, vai querer colher flor amanhã? Não, não vai colher nada se não plantar hoje. Vai ser deserto. Deserto. Essa é a história de John. Qual é a nossa história? Quais são os nossos desejos, nossos objetivos? Aonde a gente está colocado? Nós precisamos nos reajustar com quem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.